Você vai ouvir nesse vídeo a tradução com legendas da nova edição do renomado Programa de Desenvolvimento de Líderes e Gestores, o programa Leader the Field, do Earl Nightingale. Antes de iniciar o tema, gostaria de pedir que você se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos novos vídeos que estarei postando toda semana. Nós estamos na seção 2, Acres de Diamantes. Vamos para a transcrição do áudio. Em 1843, nasceu um homem que teve um efeito profundo na vida de milhões de pessoas. Seu nome era Russell Herman Conwell. Herman tornou-se advogado, depois editor de jornal e, finalmente, clérigo. Acontece que, durante sua carreira na igreja, ocorreu um incidente que mudaria sua vida e a vida de inúmeras pessoas. Um dia, um grupo de jovens procurou o Dr. Conwell em sua igreja e perguntaram se ele estaria disposto a instruí-los em cursos universitários. Afinal, todos aqueles jovens desejavam cursar uma universidade, mas não tinham dinheiro para pagá-la. Herman disse aos jovens que iria pensar no pedido e, para isso, precisaria de um tempo. Então, eles deveriam voltar em alguns dias para retomarem o assunto. Depois que eles saíram, uma ideia começou a se formar na mente do Dr. Conwell. Ele fez a pergunta-chave para esse problema. Por que não poderia existir uma universidade de qualidade para os jovens pobres? Em pouco tempo, essa ideia consumiu completamente sua mente, e ele adormeceu. Rapidamente a pergunta foi fixada em sua mente. Por que algo assim não poderia existir? Esse tornou-se, então, um projeto digno de 100% da dedicação do Dr. Conwell. Contando com poucas ajudas ao longo desse caminho e quase totalmente sozinho, o Dr. Conwell levantou $7 milhões, com os quais fundou uma das principais universidades do mundo, a Universidade do Templo, na Filadélfia. O Dr. Herman levantou essa enorme quantia de dinheiro ministrando cerca de 6.000 palestras em todo o país, e em cada uma delas ele contava uma história chamada de Acres de Diamantes. Uma história verídica que o afetou profundamente, assim como também afetou profundamente o seu grande público. E todo o dinheiro que ele precisava para construir sua universidade jorrou até suas mãos. Acres de Diamantes era uma história verídica. Nela, acompanhamos a saga de um fazendeiro africano que ouviu relatos de outros fazendeiros que haviam ganhado milhões em dólares, descobrindo minas de diamantes no continente. Isso o encorajou tanto que esse fazendeiro mal podia esperar para vender toda a sua propriedade e sair em busca dos diamantes. A história diz que aquele fazendeiro vendeu sua fazenda e passou o resto da vida vagando pelo imenso continente africano, procurando pelas pedras brilhantes com altíssimo valor de mercado. Mas diz também que, infelizmente, ele nunca teve sucesso em sua busca. Já exausto e decepcionado após tantos fracassos, sem nenhum recurso financeiro e completamente falido, o fazendeiro teve um ataque de desespero e, segundo a história, ele se jogou num rio e morreu afogado. Enquanto isso, em seu antigo rancho, o novo proprietário encontrara algo incomum no riacho que corria por toda a propriedade. Era um dia comum, ele estava caminhando e observando sua terra, quando de repente viu um flash de luz brilhante nas cores azul e vermelho, que vinha de dentro d'água. Rapidamente ele abaixou-se e pegou a pedra em suas mãos. Era uma pedra consideravelmente grande. E admirando-a, ele a colocou no bolso da jaqueta e depois deixou sobre a cornija na lareira. Algumas semanas mais tarde, um visitante veio à sua casa e também, movido pela curiosidade, pegou a pedra na cornija, olhou atentamente, ergueu-a na mão e quase desmaiou. Ele perguntou ao fazendeiro se ele sabia o que havia encontrado. E quando o fazendeiro disse que não, que achava que era apenas um pedaço de cristal, o visitante disse a ele: "Você acaba de encontrar um dos maiores diamantes já descobertos por essas terras." O fazendeiro teve dificuldade em acreditar nisso. Ele disse ao visitante que o riacho da fazenda estava cheio de pedras assim. Talvez não tão grandes, mas haviam muitas delas espalhadas por todo o riacho. Aquela fazenda, que foi vendida por um valor incrivelmente baixo, tornou-se uma das minas de diamantes mais produtivas do continente africano. O primeiro fazendeiro possuía literalmente acres de diamantes em suas mãos,
mas os vendeu por praticamente nada para procurá-los em outro lugar. Um grande ensinamento para a vida. Bem, a moral da história é clara. Se o primeiro fazendeiro tivesse se dedicado mais ao trabalho, se tivesse estudado para reconhecer como os diamantes são em seu estado bruto, bem, ele já possuía um pedaço de terra no continente. Só precisava ter explorado minuciosamente toda a propriedade antes de procurar noutro lugar. Se ele apenas tivesse feito isso, teria encontrado os milhões e milhões que tanto procurou em terras estranhas, e teria também realizado seus sonhos mais loucos. Agora, o fato que afetou profundamente o Dr. Conwell, e em seguida afetou também todos que a ouviram, foi a ideia de que cada um de nós está, neste exato momento, no meio dos seus próprios acres de diamantes. E se nós tivermos sabedoria e paciência para explorar de maneira inteligente e eficaz o nosso trabalho atual e para explorar a nós mesmos, certamente encontraremos as riquezas que buscamos, sejam elas financeiras, intangíveis ou ambas. Então, antes de você sair correndo para aquilo que acha serem pastos mais verdes, tenha certeza que o seu não seja tão verde quanto, ou talvez, ainda mais verde. E pense nisso também. Diz um velho ditado popular que se o pasto do outro lhe parece mais verde, é bem possível que este esteja sendo mais bem cuidado. E além disso, toda vez que olhamos para os outros pastos, outras pessoas estarão olhando para o nosso também. Então, antes de largar tudo, certifique-se de ter explorado minuciosamente toda a sua fazenda. Na minha opinião, existem poucas coisas mais lamentáveis do que a pessoa que desperdiça sua vida sempre correndo, sempre acelerada e sempre pulando de uma coisa para outra, procurando o pote de ouro no final do arco-íris e nunca ficando com uma coisa por tempo suficiente para dominá-la e fazê-la florescer. Não importa qual o seu objetivo, talvez o caminho para a realização dele possa ser encontrado exatamente no que você está fazendo agora para viver. Afinal de contas, foi apenas quando ficou completamente paralisado pela poliomielite e forçado a explorar os ricos recursos de sua mente que um corajoso fazendeiro teve a ideia de produzir carne em embalagens com qualidade excepcional em sua fazenda. Dessa ideia nasceu uma das empresas de embalagem de carnes mais bem-sucedidas do país. Os acres de diamantes também estavam aqui, mas ele nunca havia sido forçado a cavar para encontrá-los antes. Da mesma forma, um corretor de seguros teve a ideia de voltar aos registros dos clientes daquele ano e revisitar todos com quem teve algum contato antes. Só que dessa vez, ele queria servi-los da melhor maneira possível. Foi exatamente nesse ano que ele conseguiu atingir a casa dos $700 mil em vendas. Pela primeira vez, esse corretor estava se juntando à mesa redonda dos que faziam $1 milhão em vendas. Ele descobriu que não era mais necessário prospectar novos clientes. Poderia revisitar seus clientes antigos que já haviam comprado algo antes e tinham boas referências dos seus serviços. Esse vendedor também encontrou seus acres de diamantes em seus arquivos de clientes. Eles estavam lá o tempo todo. Sua mente é seu recurso mais rico. Sua mente é o seu recurso mais rico. Deixe-a explorar completamente todas as possibilidades ocultas que existem naquilo que está fazendo agora antes de se voltar para algo novo. Digo isso porque provavelmente haviam boas razões para você ter escolhido seu trabalho atual no início. Se não houve, e se você está infeliz no campo em que está, talvez essa seja a hora de uma exploração mais séria em outra área. Veja isso. A vida do Dr. Russell Conwell é um exemplo da importância da disposição de mudar. Uma vez que o seu próprio terreno foi completamente explorado, como mencionei no início, o Dr. Conwell começou como advogado, depois se tornou editor de jornal e, finalmente, encontrou a sua verdadeira vocação como padre e fundador de uma grande universidade. Você conhece a loja do Steele Leonard's? Um dos melhores exemplos de uma pessoa encontrando acres de diamantes escondidos em seu trabalho é a história de Steele Leonard, de Knoll Rock, Connecticut. Steele Leonard começou como entregador de leite numa pequena rota, e enquanto fazia suas rondas, ele começou a pensar em todos os produtos ligados ao negócio de laticínios que seus clientes realmente precisavam. Steele juntou uma quantia razoável para comprar uma leiteria em funcionamento,
e com muito trabalho começou a construir um negócio em torno dela. Ele manteve o comércio do leite intacto e no centro de suas operações. Ele observou e aproveitou uma oportunidade para cercar a loja com prateleiras, que sempre estavam cheias com diversos produtos da mesma linha. Hoje sua loja é uma das maiores do mundo. Stihl se tornou um grande especialista. Ele fabrica e vende tudo na linha dos laticínios. As pessoas vêm de todas as regiões para fazer compras na Stihl Leonards, a maior loja de laticínios do mundo. Seus clientes o adoram, e Stihl ama cada um deles. Pessoas na melhor idade ou com problemas de locomoção são apanhadas pelo ônibus da empresa e levadas confortavelmente à loja. É seguro dizer que Stihl tem hoje um negócio multimilionário, e este empreendimento surgiu em uma simples rota de entrega. Os acres de diamantes estavam lá. Stihl os achou e os aproveitou ao máximo. Todo trabalho tem oportunidades como estas que mencionei. Elas estão lá, acredite em mim. Estão. Essas oportunidades estão aí onde você está nesse momento. Elas estão clamando para serem notadas. Mas, infelizmente, elas não podem falar. Tampouco podem imprimir sinais. A nossa parte nesse trato é olhar para o nosso trabalho atual com outros olhos, com os olhos da criação. Pierre de Chardin diz: é nosso dever como homens e mulheres proceder como se não existissem limites para as nossas habilidades. Somos todos colaboradores do Criador. Você já entrou numa loja de conveniência? Conheci um homem no Arizona que começou seu negócio com um pequeno posto de gasolina. Um dia, ele estava sentado em sua mesa, olhando pela janela, enquanto um de seus jovens atendentes enchia o tanque de um cliente. Ele observou o cliente parado enquanto esperava o trabalho ser concluído. Ocorreu-lhe que aquele homem tinha dinheiro nos bolsos, e haviam coisas que ele precisava ou queria, coisas que pagaria se fossem convenientemente expostas onde pudesse ver. Então ele começou a vender alguns novos itens em seu posto. Ele primeiro começou a vender equipamentos de pesca, depois licenças de pesca, equipamentos de caça e camping, rifles, espingardas, munições, licenças de caça, etc. Esse homem encontrou uma excelente linha de barcos de pesca e reboques de alumínio e começou a comercializá-los também. Ele comprou a propriedade antiga ao lado de seu posto e então criou um departamento de autopeças. E nesse local ele instalou um freezer que sempre estava cheio de refrigerantes gelados e doces variados. No mês seguinte, ele acrescentou uma excelente linha de chocolates em outra caixa refrigerada. E em pouco tempo, esse homem vendeu mais chocolates do que qualquer outra loja no estado. Esse homem equipou seu negócio com milhares de itens que seus clientes poderiam comprar enquanto esperavam o reparo de seus carros. A enorme variação de produtos à venda acabou fidelizando muitos clientes e mais pessoas da cidade passaram a comprar dele. E com isso, o seu posto acabou vendendo mais gasolina que os demais. Algum tempo depois, ele começou a descontar cheques às sextas-feiras com uma pequena taxa. E sua bonança cresceu e cresceu. E é incrível como todo esse movimento, toda essa enorme prosperidade começou apenas com um homem usando o seu cérebro, observando o cliente que estava parado com dinheiro no bolso e nada para gastar. Outras pessoas teriam vivido e morrido com um pequeno posto de gasolina. De fato, milhares vivem assim. Mas meus amigos viram os acres de diamantes em seus negócios e os exploraram ao máximo. Tanto o amigo do Arizona quanto Stihl Leonard, de Connecticut, foram orientados ao serviço. Eles foram direcionados a servir melhor os seus clientes. Não somente atender melhor, mas atender melhor do que qualquer outra pessoa poderia atendê-los. A política da empresa da Stihl Leonard estava exibida de forma visível em sua loja para que todos pudessem ler. Ela está escrita assim: regra número 1. O cliente sempre tem razão. Regra número 2. Se você acha que o cliente está errado, releia a regra número 1. Isso é realmente interessante. Eu acabei de falar sobre dois homens, ambos de cidades pequenas. Ambos acumularam verdadeiras fortunas. Ambos passaram por tempos difíceis e não se permitiram ser vencidos. Uma pergunta norteou a criação de suas fortunas. Uma pergunta: o que eu posso fazer para aumentar meus serviços e atender melhor meus clientes? O amigo dono do posto aposentou-se
e deixou filho e filha administrando o agora enorme e complexo empreendimento, com postos e lojas de conveniências espalhados em todo o país. Mas a pergunta que iniciou todo esse movimento continua. Afinal, essa pergunta garantirá o sucesso nesse e em qualquer outro tipo de empreendimento. O que eu posso fazer para aumentar meus serviços e atender melhor meus clientes? Responda diariamente essa pergunta. Seja consistente nessa ação e as vendas e lucros cuidarão de si. Essa não é uma boa atitude. Você sabe o que a pessoa média, que também é chamada de pessoa comum, teria feito nos casos que acabei de mencionar? Ele ou ela teriam se preocupado e focado suas forças apenas nas dificuldades desses negócios, no quão difícil seria crescer em cada um deles. Deixe-me apenas dizer algo aqui valioso. Meu amigo, o dono do pequeno posto, enfrentou grandes dificuldades no início e muitas vezes tinha apenas o suficiente para alimentar a sua família e nada mais. E mesmo assim, ele não se entregou. A maioria dos operadores de estações de serviço, ao verem pessoas ricas entrando no drive-in, dizem a si: eu deveria estar no negócio dele, não aqui. Não diga isso. Esse é o verdadeiro problema com as pessoas médias. Elas sempre acham que existem negócios melhores do que outros, ao invés de perceberem a verdade. Não existem negócios ruins, mas existem pessoas que não sabem o suficiente para enxergar as oportunidades que seu trabalho atual oferece. E como disse antes, acredite em mim, elas estão lá. Não importa qual seja o seu trabalho atual, ele é o seu negócio agora. Você deve perceber que existem tantas oportunidades em um negócio quanto em outro. Só precisamos parar de jogar o jogo da imitação e começar a pensar criativamente. Começar a pensar em novas direções. Os seus acres de diamantes estão lá. Acredite em mim. É seu trabalho encontrá-los. Reserve um tempo para se afastar e olhar para o seu trabalho atual como um estranho faria. Um estranho poderia facilmente lhe perguntar coisas como: por que você faz o seu trabalho dessa maneira? Você sabe como capitalizar ou multiplicar o seu trabalho atual? Se você está feliz com as coisas do jeito que elas estão, então, por favor, mantenha-as assim. Mas é muito divertido encontrar diamantes escondidos em nós mesmos e em nosso trabalho. Nunca ficaremos entediados. Não iremos blasfemar ou nos encontraremos numa rotina infinita. Uma rotina que se parece muito com um túmulo de portas abertas. O final da vida. Alguns dos negócios mais interessantes do mundo surgiram do que originalmente era apenas uma ideia, muito pequena, em uma área muito pequena. Então pense comigo. Se existe algo que é necessário em uma cidade, é bem provável que seja necessário também em todas as cidades do país e em todas as cidades do mundo. Você também pode e deve se perguntar constantemente coisas como: quão bom eu sou fazendo o meu trabalho atual? Você sabe tudo o que deveria saber sobre esse trabalho? Você se considera um profissional de primeira classe em seu trabalho? Como seu trabalho é classificado quando comparado a outros em sua linha? O professor e autor J.B. Mateus escreveu: se uma pessoa não tivesse preparado para receber uma oportunidade, essa oportunidade apenas a tornará ridícula. Uma grande oportunidade vale para um homem exatamente o que a sua preparação lhe permite fazer dela. Tenho certeza que o Dr. Mateus pretendia incluir a metade feminina do mundo nessa declaração. Muitas vezes, fico chocado com o quão pouco as pessoas sabem sobre o negócio em que estão. Isso não é do meu departamento, elas dirão. Suponho que se tais pessoas vissem um incêndio começando no departamento ao lado, não denunciariam. Você conhece o seu negócio? A maioria dos corretores de imóveis não vende casas, apenas mostram casas e propriedades, algo que uma criança de 6 anos poderia facilmente fazer. Na maioria das vezes, esses corretores não sabem absolutamente nada sobre vendas ou marketing, mas se autodenominam profissionais do setor imobiliário. Na verdade, não são muito mais que guias turísticos. Esta é a sala de estar. Eles dizem para homens e mulheres inteligentes que sabem como é uma sala de estar. Alguém escreveu: pensando bem, acho que fui eu. Certa vez escrevi que a raça humana é muito parecida com um comboio de navios em tempo de guerra. A frota toda é desacelerada para proteger os navios mais lentos. E nós, seres humanos, marchamos lentamente em massa, sem se importar com os diamantes sob os nossos pés. Para nos tornarmos verdadeiros mineradores de diamantes,
A primeira coisa que precisamos fazer é nos separar da multidão e parar de presumir que porque milhões de pessoas vivem dessa maneira, então essa deve ser a melhor maneira de se viver. Mas essa não é a melhor maneira. Ela é apenas o caminho mediano. As pessoas que estão no melhor caminho estão muito à frente. Elas estão tão à frente da multidão que nem conseguimos mais ver a poeira delas. Elas são as pessoas que vivem, que trabalham na vanguarda da vanguarda. Estas são as que abrem caminho para os que vêm depois. Nós temos uma escolha a fazer. Nós precisamos aprender a usar a nossa imaginação. Não qualquer tipo de imaginação, mas a imaginação curiosa. Ela nos fará enxergar os diamantes em seu estado bruto. Não sei se você sabe, mas no estado bruto, os diamantes não se parecem em nada com as pedras preciosas, lapidadas e polidas que vemos no mostruário. Da mesma forma que uma pilha de minério de ferro não se parece em nada com o aço inoxidável. Para conseguir enxergar os acres de diamantes em seu redor, você precisa primeiro desenvolver uma das faculdades superiores da mente, algo que poderíamos chamar de a faculdade da objetividade inteligente. Essa faculdade permitirá a você ter uma visão maior e mais clara sobre o seu emprego atual. Essa é uma das faculdades superiores que te farão olhar com os olhos curiosos aquilo que está fazendo para viver nesse momento. É mais ou menos da mesma forma que um estranho olharia. Só assim você terá a chance de questionar tudo. Pense nisso. Apenas quando for capaz de responder as seguintes questões sobre o que faz para ganhar a vida, encontrará seus diamantes. Então, não perca mais tempo e comece a responder essas questões. O seu negócio atual ou seu trabalho está estruturado em qual setor de mercado? Você já sabe tudo o que deveria saber sobre sua indústria e profissão? Essa não seria uma boa hora para implementar algumas mudanças eficazes em seu trabalho? Como você poderia tratar ainda melhor seus clientes atuais? Bem, essas são apenas 4 perguntas simples e bem fáceis de serem respondidas. Mas você deveria exercitar esse tipo de questionamento todas as manhãs. Você deveria acordar e começar a se questionar sobre coisas como: como eu posso aumentar os meus serviços hoje? Existem diamantes raros e muito comercializáveis à minha volta. Estive procurando por eles, examinando em cada parte do meu trabalho, e da indústria e na profissão na qual esse trabalho está segmentado. E durante todo esse tempo, minhas perguntas foram guias. Você saberia responder isso de imediato? Existem melhores formas de fazer o que eu faço atualmente? Quais seriam elas? Como meu trabalho será feito daqui 20 anos? Tudo em nosso mundo está em um estado constante de evolução. Então, como posso criar e implementar no agora aquela atualização que será feita de qualquer maneira? Para que você não parta do absoluto zero, reflita sobre os exemplos que falamos nessa mensagem. O que Steve Leonard fez com sua rota pequena de laticínios? E meu amigo no Arizona, com o seu pequeno posto de gasolina? O que o famoso Amos fez com seus biscoitos de chocolate? E o que a Procter & Gamble fez com sabão? Claro, eu nem precisaria explicar aqui, mas você deve saber que em todos esses casos acima mencionados, existem riscos envolvidos, pois não existe crescimento de qualquer tipo sem riscos. Nós começamos a correr riscos quando levantamos da cama pela manhã. Os riscos são bons para nós. Eles trazem à tona o que há de melhor em nós e que estava submerso. Os riscos iluminam nossos olhos e fazem a nossa mente fritar na busca por resoluções. Apenas quando nos permitirmos correr riscos é que aceleramos o passo e damos sentido aos nossos dias. Nós, seres humanos, nunca deveríamos ficar acomodados. Isso pode ser bom para as galinhas, vacas e gatos, mas é errado para a nossa espécie. As pessoas começam a morrer quando se acomodam. Nós precisamos de desafios para manter a nossa vida agitada. Em 1931, Lloyd C. Douglas, o romancista mundialmente famoso que escreveu The Rob, A Magnífica Obsessão, além de outros livros best-sellers, escreveu um pequeno artigo para uma revista com o título Escape. Nesse artigo, Douglas perguntou: quem de nós em algum momento não flertou rapidamente com a tentação de fugir da vida? Se todas as pessoas que deram a essa ideia hospitalidade temporária em sua imaginação tivessem agido de acordo com ela, poucos estariam morando em seus endereços atuais. E é ainda menor o grupo que não levou o impulso inicial a sério.
Se manteve consistente e alcançou seu porto seguro. É curioso que muitas pessoas ainda estejam conectadas em algum ponto com problemas do passado. Esses problemas deveriam estar no passado, mas, de alguma forma, algumas pessoas preferem carregar consigo durante a vida. Isso é mais comum do que você possa imaginar. As pessoas empacotam seus problemas em malas velhas e as levam junto para todos os lugares. Voltando ao artigo, o ponto que queria discutir com vocês era simplesmente: não tente fugir de seus problemas. Aprenda a superá-los. Aprenda a dominá-los. Aprenda a prevalecer sobre cada um deles. Entenda que o que nós realmente buscamos não é escapar de nossos problemas e frustrações, mas sim triunfar sobre eles. E uma das melhores maneiras de conseguir isso é escolher uma rota e permanecer lá até encontrarmos os diamantes escondidos. Reafirme e repita diariamente qual o seu objetivo, qual a coisa que você mais deseja fazer, qual lugar na vida que você mais deseja alcançar. Veja-o claramente em sua mente, assim como eu posso me imaginar agora no aeroporto de Los Angeles, embarcando no avião rumo a Nova York. Ou como faz um grande navio ao enfrentar uma tempestade. Ele apenas mantém sua direção e os motores funcionando. A tempestade irá passar, embora às vezes pareça que nunca passará, mas sim, passará, e um dia, numa manhã brilhante, você se encontrará chegando em seu porto seguro. Então você pode dar um grande suspiro de alívio, descansar um pouco, e quase antes que perceba, encontrará seus olhos novamente voltados para o grande mar. Você pensará em um novo porto que gostaria de visitar, uma nova viagem para embarcar, e mais uma vez partirá. É exatamente assim que funciona esse sonhador de aparência engraçada, bípede, curioso, imaginativo, amoroso, sociável e brincalhão, chamado de ser humano. Ele escapa dos problemas não fugindo deles, mas superando-os. E assim que ele supera um conjunto de problemas, começa a procurar por problemas novos e mais difíceis de entrar e de sair. Portanto, quando estiver olhando para as malas de viagem e pensando em escapar, vá em frente. Faça exatamente isso. Use esse tempo para refletir sobre sua vida e aliviar sua mente de coisas ruins por um tempo. Em seguida, concentre-se em seu objetivo. Falaremos mais sobre isso mais tarde nesse programa. E ocupe-se. Faça uma coisa de cada vez. E antes que perceba, começará a ver aqueles diamantes espalhados por todos os lados, e você estará livre mais uma vez. Se você sente vontade de fugir de tudo de vez em quando, você é perfeitamente normal. Se você ficar e conseguir se livrar de seus problemas trabalhando para resolvê-los, você é um cidadão de sucesso. Comece a dedicar 1 hora por dia com um bloco de notas e uma caneta para dissecar seu trabalho. Desmonte-o e observe todas as partes constituintes. Existem oportunidades lá. Esse é o seu acre de diamantes. Chegamos ao final da segunda parte. Estou trabalhando na tradução das partes seguintes e em breve estarei postando. Um recado final. Espero que você tenha aprendido algo novo e motivador nessa mensagem. Agora eu gostaria de fortalecer o pedido. Inscreva-se no meu canal e deixe sua curtida nesse vídeo para que seja recomendado a novos públicos. Fazendo isso, você me ajuda a ajudar outras pessoas como nós. Visite a descrição e confira minhas recomendações de leitura para os temas abordados nessa mensagem. Escolha um dos 3 vídeos que estão aparecendo aqui na sua tela e continue aprendendo com o Conde Earl Nightingale. Obrigado por assistir.